Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E a cada 4 mulheres, uma foi vítima de algum tipo de violência durante a pandemia no Brasil. Os dados são da pesquisa do Instituto Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Cerca de 17 milhões de brasileiras, ou quase 25% das mulheres com mais de 16 anos de idade, sofreram algum tipo de violência física, psicológica ou sexual no último ano. A porcentagem representa estabilidade em relação à última pesquisa, de 2019, quando 27,4% afirmaram ter sofrido alguma agressão. Na comparação com os dados da última pesquisa, a violência na rua caiu de 29% para 19%. Em compensação, aumentou o número de agressões dentro de casa, passando de 42% para quase 49%, com mais participação de companheiros, namorados e ex-parceiros nos episódios. O vizinho, que em 2019 ficou em segundo lugar como autor das agressões, neste ano sumiu das respostas. Em seu lugar, apareceram o pai, a mãe, irmão, irmã, padrasto, madrasta, o filho e a filha. E agora vamos falar sobre coronavírus. O primeiro lote da Sputnik V deve chegar em 10 dias no Brasil. A Anvisa autorizou na semana passada a importação da vacina russa e também da Covaxin, que é produzida na Índia. Mas ainda há dúvidas sobre os imunizantes. Nossa reportagem consultou um especialista para saber quais os riscos e a eficácia dessas duas vacinas. Tanto a Sputnik V quanto a Covaxin vão chegar ao país sob desconfiança. Os dois imunizantes já tiveram pedido de importação negado pela Anvisa anteriormente por falta de informação. A Sputnik é uma vacina russa, produzida com 2 adenovírus inofensivos, que são introduzidos no corpo da pessoa e estimulam a fabricação de anticorpos contra a Covid-19. De acordo com dados do laboratório, a eficácia nos testes foi de 91,6%. O imunizante já foi aceito em pelo menos 67 países. Já a Covaxin foi desenvolvida na Índia e é feita com vírus mortos, incapazes de contaminar uma pessoa, mas que também estimulam a produção de anticorpos. A eficácia, de acordo com dados do fabricante, é de 78% e o imunizante já está sendo usado em pelo menos 9 países. São duas tecnologias já conhecidas que estão sendo utilizadas nessas duas vacinas. A AstraZeneca e a Oxford utilizam também adenovírus. A Sputnik, ela utiliza esses 2 adenovírus diferentes, é uma estratégia um pouquinho diferente que visa promover uma maior imunogenicidade. O que é isso? Quando a pessoa toma a vacina, espera-se que a resposta imune seja maior na produção de anticorpos quando utilizado um tipo só de adenovírus. Porque quanto mais estranho o organismo humano reconhece aquela vacina, maior será a produção de anticorpos. E essa estratégia da Sputnik V é bem interessante, porque ela utiliza 2 adenovírus diferentes, um pouquinho diferente da vacina da AstraZeneca, que utiliza um adenovírus só. E aí, no caso da Covaxin, é uma tecnologia que a gente já domina aqui no Instituto Butantan, né, no Brasil, que utiliza vírus inativado, que é o mesmo procedimento da vacina Coronavac hoje, que é a vacina mais disponível hoje para os brasileiros. A própria área técnica da Anvisa admitiu que ainda há muitas dúvidas em relação a essas duas vacinas. Por isso, a aprovação aconteceu com uma série de restrições. E, em resumo, apenas pessoas saudáveis e adultas poderão receber esses 2 imunizantes. Gestantes, mulheres que pretendem engravidar no prazo de 1 ano e pessoas com doenças crônicas, entre outras, não poderão tomar. Os lotes desses 2 imunizantes que chegarem ao Brasil ainda terão de ser vistoriados pela Anvisa antes da distribuição. E caso não estejam de acordo com as normas estabelecidas pela agência, a autorização pode até ser cancelada. A Anvisa, ela autorizou o uso dessas vacinas com restrição, no sentido de que hoje nós temos poucas vacinas disponíveis, né, e a gente percebe que nós não estamos no controle da pandemia no Brasil, a porcentagem de indivíduos vacinados ainda é muito baixa, e a gente poderia estar vacinando mais, mas por conta da falta de vacinas, a gente está imunizando muito pouco.
Então, elas estão entrando nesse cardápio de vacinas hoje para justamente ajudar numa maior imunização dos brasileiros. Apenas 1% da população terá acesso aos 40 milhões de doses da vacina russa e indiana. A Sputnik V foi liberada apenas para 6 estados do Nordeste. Essa quantidade deve ter pouco impacto na fila de espera, segundo especialistas, mas já representa uma ajuda. A vacina é um capital de risco que precisa ser investido. Não é fácil investir em vacina, e muito menos em épocas como essa, que nós precisamos investir em vacina e termos vacina para a população mundial. Nós temos uma pandemia onde nós precisamos imunizar todos os cidadãos de todos os países do mundo inteiro. Mas eu tenho a impressão que essas duas empresas são empresas que podem, em curto prazo de tempo, aumentar muito o fornecimento e, assim, melhorarmos nossa capacidade de vacinação. E nos destaques internacionais, familiares e autoridades russas anunciaram nesta segunda-feira que o principal opositor ao Kremlin, Alexei Navalny, estava de volta ao seu local de detenção habitual. O serviço penitenciário russo, citado pela agência TASS, disse que Alexei Navalny foi transferido para a colônia penal de Pokrov. A informação foi confirmada pouco depois por sua equipe de ativistas da oposição por meio de um tweet. O opositor também participou por videoconferência de uma reunião sobre suas denúncias contra a administração penitenciária, que acusa de censurar os jornais que recebe. De acordo com a imprensa russa, Navalny retirou a queixa. Ele foi preso em janeiro ao retornar da Alemanha, onde recebeu tratamento após um envenenamento que atribuiu a Moscou. O ativista anticorrupção foi condenado a 2 anos e meio de prisão por um caso de fraude datado de 2014. Em abril, ele iniciou uma greve de fome de 24 dias para denunciar suas condições de detenção na colônia prisional de Pokrov, considerada uma das mais severas da Rússia. E para encerrar, vamos falar sobre esporte. A Copa América começa no domingo e as seleções participantes estão na reta final de preparação para o torneio. A seleção uruguaia foi vacinada contra a Covid. Os jogadores da seleção uruguaia receberam a primeira dose da vacina Coronavac contra a Covid-19. O imunizante foi fornecido pela Conmebol. A vacinação dos jogadores é uma das exigências das autoridades do Brasil para a disputa da Copa América. Após o treino em Montevidéu, a delegação uruguaia foi vacinada no Complexo Celeste, onde está concentrada desde o último dia 31. Na quinta-feira, o Uruguai enfrentou o Paraguai no Estádio Centenário, em Montevidéu, e a partida terminou em 0-0. Com o resultado, a seleção se manteve na 5ª posição, com 7 pontos. Nesta terça-feira, o time uruguaio desembarca no Brasil para a disputa da Copa América. 5 dias depois, a equipe estreia na competição contra a Argentina, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em seguida, pelo Grupo A, enfrentará Chile, Bolívia e Paraguai. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 5 da tarde, com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.